Henker que vive duas vezes. Capítulo 308. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 300-0-12. Tive sorte. Os olhos de Yon-woo brilharam quando ele olhou para o apóstolo de um dos ciclopes, Aldin. Foi porque ele exalava uma consciência intensa antes de morrer? Pode ter sido porque ele era um apóstolo. Seja qual for o motivo, apesar do tempo que passou, a alma de Aldin estava relativamente intacta. Ele parecia um pouco fora de si, mas parecia que não haveria problema em se comunicar com ele. E não sei se Brontes teve participação nisso, mas uma parte de seu poder sagrado sobrou. Yon-woo falou com olhos brilhantes. Espere um momento, tenho algo para cuidar primeiro. Aldin parecia querer dizer algo, mas Yon-woo ignorou intencionalmente e rapidamente examinou o portão. Nêmesis e Nike estavam liberando todo o poder que acumularam durante seu sono na Pedra Filosofal. Os venenos e ácidos foram rapidamente purificados pelo fogo sagrado, e os monstros fantasmas que inicialmente ameaçavam estavam sendo repelidos. Bu lançou sua magia e, abaixo dele, Shannon, Hyeong e Rebecca corriam pelo campo de batalha. Presságios de monstros apareciam e saíam das sombras. Quang. Só então, a cabeça do primeiro monstro fantasma foi esmagada e seu corpo caiu. Foi uma explosão violenta e Yon-woo pôde sentir o calor de onde estava. Nesta batalha, Yon-woo estava usando tudo o que tinha. De um lado, Kreutz lutava ativamente. Como ele era um jogador que usava poder sagrado, parecia que ele estava sendo empurrado para trás pelos monstros fantasmas, que usavam poderes completamente opostos aos dele. No entanto, isso não é suficiente. Ele estreitou os olhos. Eles haviam derrubado um monstro fantasma e estavam fazendo o que podiam para cuidar do resto deles. Mas os monstros fantasmas estavam aprendendo com as lutas. Eles estavam procurando uma chance de revidar. Isso significava que eles estavam memorizando os padrões de ataque do grupo de Yon-woo. Além disso, monstros fantasmas adicionais continuaram a surgir da superfície. No subsolo, ainda mais monstros fantasmas tentavam se espremer para subir. Ele não conseguia imaginar quantos deles havia. Existe uma maneira? Se ele tivesse que lutar, ele o faria. Embora fosse exaustivo, cada monstro fantasma pode ter uma aura igual à de Yon-woo, mas Yon-woo sabia como lutar. Ele estava confiante de que poderia fugir daqui ou ganhar tempo de alguma forma. Mas o problema vem depois disso. Então o que aconteceria se ele entrasse no próximo portão, com suas forças esgotadas? Não havia como superar isso. Além disso, poderia haver monstros mais fortes do que os monstros fantasmas neste portão. Yon-woo teve que encontrar uma solução. Só então. O RRRNG. Seu pulso direito e tornozelo esquerdo tremiam. Era como se o desespero e a dor do Rei Negro estivessem perguntando o que ele estava fazendo. De repente, Yon-woo percebeu o que estava perdendo. Porque ele só pensou em lutar. Todas as portas que levavam ao Tártaro deveriam ser vantajosas para ele. Pedra do Rei do Mar, medo do Tanino. Yon-woo começou a combinar o medo com sua consciência. Medo do Tanino. Uma aura pela qual qualquer monstro se sentiria ameaçado começou a ser projetada ao seu redor. Ele estendeu as mãos à sua frente. Tanin Fier se espalhou por seu domínio selecionado e empurrou os ombros dos monstros fantasmas para baixo. Quang. Como se estivessem todos amarrados a pedras pesadas, a gravidade ao redor deles começou a prendê-los. Kiaak. 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 Os fantasmas que compunham os monstros fantasmas perceberam que algo estava estranho e começaram a pular. Tanin Fier dobrou a vontade de seus oponentes e os forçou a cair. Pode ter sido difícil contra os monstros como um todo, mas foi bom contra cada fantasma individual. Eles sofreram com a pressão mental que receberam. Os movimentos dos monstros fantasmas diminuíram. Eles perceberam que era por causa de Yon-woo e lentamente viraram a cabeça, mas já pareciam robôs quebrados. Por que eles são assim? Suponho que ele esteja tentando fazer alguma coisa. Shannon e Hyeong olharam para Yon-woo. Ainda assim, eles estavam de guarda caso algo desse errado. Yon-woo também estava sendo pressionado pelos monstros. Eu vou perder isso. Cada fantasma individual não era problema. Mas havia muitos deles quando combinados assim. Era como se todas as almas dos jogadores que morreram nos 10 portões estivessem reunidas aqui. Todos os tipos de emoções e vestígios estavam complexamente entrelaçados por dentro. Se Yon-woo desse um passo errado, ele poderia facilmente se juntar a eles. Muitas coisas estavam girando em sua cabeça. O impacto de causar o caos entre os fantasmas quase tomou conta da mente de Yon-woo. Você mantém seu raciocínio através do traço, sangue frio. Ele ativou as autoridades do Rei Negro com a ajuda do traço. O desespero lidava com as almas e a dor com a morte. Ele sentiu que seria possível se usasse a autoridade maior dos dois. A segunda alma. Ele cerrou o punho. Trituração. Como se ele estivesse puxando as cordas de uma marionete, os fantasmas na ponta da corda começaram a tremer. Kiaak. 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 Todos os fantasmas tremeram. Puk. Banco, banco, Puk. Os monstros fantasmas desmoronaram com as explosões. Não apenas os monstros fantasmas que estavam acima do solo caíram. Até mesmo aqueles que tentavam chegar à superfície foram destruídos. Instantaneamente,
O sexto portão ficou cheio de fantasmas. Havia 10 milhares deles à primeira vista. Não, provavelmente havia centenas de milhares. Uma névoa cinzenta se espalhou e começou a se mover em um grande vórtice. O que? Kreutz arregalou os olhos surpreso. Fantasmas gritavam na frente dele. Desespero e tristeza ecoaram por todo o portão. Colecionador de almas. Yon-Woo puxou o punho em sua direção. Então, o bando de fantasmas distorcidos veio em sua direção. Um novo abismo se abriu diante de seus olhos. Coleção alma. O baú de suas almas escravizadas abriu a boca de forma horrível. Kiana. Os fantasmas perceberam o que Yon-Woo estava tentando fazer e tentaram escapar, mas não conseguiram se afastar do processo que já havia começado. Todas as almas estavam sendo sugadas para a coleção de almas. Era uma maravilha como era possível passar por aquele pequeno buraco. Mas o abismo estava devorando tudo. Então, fechou a boca. Koong, Koong, Koong. Claro, não havia como terminar bem. O espaço tremeu. A porta da Soul Collection apareceu e desapareceu novamente. As almas lá dentro tentavam chutar e se contorcer para sair. Eram todas almas que ficaram presas neste portão por muito tempo e tinham vestígios intensos. O número de almas provavelmente poderia constituir um exército. As almas pareciam estar familiarizadas com o trabalho conjunto. Vinculá-los à força com a autoridade não foi fácil, especialmente no seu nível atual. Além disso, o tamanho de sua coleção tinha um limite de 20.000. Ele já havia ultrapassado isso. No entanto, Nêmesis. Tudo bem, eu não pensei em usar sonho dessa forma. Nêmesis começou a colocar o sonho ao seu redor na coleção de almas. Foi uma força que engoliu tudo ao seu redor. Não houve exceções para as almas. A Soul Collection virou nada em um instante. Estava ligado a Nêmesis. Claque, claque. Clique, claque. A ligação forçada começou. À medida que cada alma foi marcada, sua resistência diminuiu. E quando o último deles terminou. Uau! Yon-Woo foi capaz de abrir o punho. Ele havia investido tanto nisso que seu sangue escorria por baixo de suas escamas. Suas mãos ainda tremiam e suas roupas estavam encharcadas de suor. Mas olhando para sua pulseira que chorava de alegria, ele sorriu. Aldin olhou para Yon-Woo com uma expressão vazia. Sem chance. Kreutz tinha a mesma expressão estupefata. Levará algum tempo para convocar todos eles. Yon-Woo conseguiu resolver a situação depois de se recuperar um pouco. A primeira coisa que ele verificou foi a coleção de almas. Sua mente estava pesada porque muitas almas flutuavam dentro dela. Almas coletadas. 121.334. Isso é uma loucura. Olhando para as almas coletadas, Yon-Woo estalou a língua. Era um número ridículo até para ele. Como isso foi possível? Não, acho que, de certa forma, é óbvio. Ele varreu todas as almas no palco. Além disso, eram todas almas poderosas quando viviam. Eles eram de boa qualidade. O Rei Negro era um ser respeitado por todos os deuses e demônios que governavam a morte. Azrael se autodenominava servo do Rei Negro. Pode ter sido óbvio que o artefato de tal ser poderia fazer coisas assim. Foi correto dizer que Yon-Woo foi incapaz de usar os artefatos ao máximo porque seu nível era muito baixo. Quando eu digerir tudo isso, irei evoluir primeiro os presságios dos monstros e dar uma olhada mais profunda nas autoridades do Rei Negro. Yon-Woo ficou bastante satisfeito. Deve ser legal. Sou eu quem está fazendo todo o trabalho. Nêmesis reclamou. Yon-Woo só conseguiu cuidar das almas graças a Nêmesis. Obrigado, mas você não deveria fazer isso pelo menos já que dormiu dentro da pedra filosofal todo esse tempo. Então e a Nike? Você me chamou? Nike retornou à sua forma de pássaro no ombro esquerdo de Yon-Woo. Ele parecia estar se divertindo muito. Yon-Woo acariciou o queixo de Nike e falou com Nêmesis. Isso é abuso infantil. Então isso não é um abuso para mim também? Você quer tanto que ele faça isso? Nike inclinou a cabeça com os olhos brilhantes, como se não soubesse do que Nêmesis estava falando. Nêmesis amaldiçoou, ao contrário de seu eu normalmente calmo. A Nike era maior, mas ele ainda era uma criança por dentro. Como Nêmesis o tratava como um irmão mais novo, ele nunca pediria a Nike para fazer algo difícil. Yon-Woo sabia disso muito bem. Arg, essa sua personalidade. Sentindo-se injustiçado por ser o único a fazer trabalho manual, Nêmesis gritou com Yon-Woo e se virou. Seu dono anterior nunca havia feito nada parecido. Eles eram gêmeos, mas eram pessoas completamente diferentes. Yon-Woo sorriu. Acho que terei que fazer algo por ele no futuro. Nêmesis ficou chateado facilmente. Yon-Woo se virou, pensando que algum dia deveria dar um presente a Nêmesis, quando viu Aldin olhando para ele com o rosto negro. Quando eles encontraram os olhos, Aldin endireitou as costas. Sim, você, como? Aldin era um jogador poderoso quando estava vivo. Ele estava confiante de que não perderia se lutasse contra Yon-Woo em sua juventude. No entanto, Aldin lutou sozinho contra os monstros fantasmas, deixando seus irmãos fugirem antes dele e, no final, ele morreu. Por outro lado, Yon-Woo não apenas derrotou os monstros fantasmas, mas também os escravizou. Aldin achou difícil acreditar, embora ele mesmo tivesse visto. Acima de tudo, o poder que Yon-Woo usou foi. Como pode um jogador exercer o poder da morte?
Não era um poder permitido aos mortais. No entanto, Yon-Woo não precisou responder à pergunta de Aldin. Agora, ele estava com pressa. Sua alma está desaparecendo. O vestígio ao redor de Aldin estava perdendo a cor. A menos que ele transformasse Aldin em um espírito como Rebecca, Aldin provavelmente se tornaria um fantasma. Ele perderia de vista sua identidade. A canalização com o Ciclope Brontes ainda está conectada? Eu quero falar com ele. Quero saber onde está Hades. Aldin chamou a atenção. Quem é você? Como você sabe sobre o Deus que eu sirvo? E sobre Lord Hades também. Vou apenas dizer que sou um mensageiro indo para o Tártaro a pedido de Perséfone. Quero te contar mais, mas parece que você não tem muito tempo. Aldin entendeu o que Yon-Woo estava dizendo e acenou com a cabeça solenemente. Assim que sua identidade desaparecesse, a canalização também seria interrompida. O que ele fez precisava ser do máximo sigilo, mas alguém que recebeu ordens de Perséfone merecia ouvir. Lord Brontes estava dormindo comigo aqui, esperando que Lord Hades apareça, perseguindo a profecia, e parece que você é a pessoa na profecia. Profecia? Bem quando Yon-Woo estava prestes a perguntar do que ele estava falando. Pate. Aldin desapareceu. O que lhe restava do poder sagrado desapareceu e a luz branca subiu para o céu. O que desceu da coluna de luz foi um deus gigante com um único olho. Foi você quem me ligou. Foi a descida do mais antigo dos Ciclopes, Brontes. Yon-Woo assentiu. Sim, fui eu. Estou aqui a pedido de Perséfone para perseguir Hades até o Tártaro e encontrei você aqui. O tempo concedido a Brontes também não parecia tão longo. Ele estava desaparecendo. Sua alma parecia ter sido gravemente ferida, visto que seu corpo estava coberto de ferimentos. Ele não parecia um deus. Yon-Woo foi direto ao ponto. Brontes falou com um aceno de cabeça. Como você já sabe, estávamos indo para o Tártaro com um item sob o comando de Hades. Porém, nosso filho mais novo acidentalmente revelou o que estávamos fazendo e tivemos que fugir. Qual é o item? Foi definitivamente o item no baú do vestígio que Yon-Woo viu. O item que Hades disse para trazer. O segredo do Tártaro estaria, sem dúvida, contido nele. Fogo. Fogo? O que isso deveria significar? É o fogo que pode vencer a escuridão que está poluindo os subterrâneos do Tártaro? Érebo e os 5 rios ao seu redor? Aqueronte, Cócito, Flegetonte, Lete e Estige. Quando Brontes abriu a mão, um pequeno baú apareceu. Era o baú que os 3 apóstolos tinham. Quando a identidade do fogo foi revelada. Isso é. Os olhos de Yon-Woo se arregalaram. A pedra da alma? Era a pedra da alma de Luciel.